O poder de polícia ele pode ser estudado sob dois sentidos. Ele pode ser estudado num sentido amplo, né, que é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto chama de poder de polícia mesmo, ou ele pode ser estudado num sentido restrito, é aquilo que o professor Diogo chama de função de polícia. Então, o que é o poder de polícia, ou o sentido amplo do poder de polícia que a gente está tratando aqui? Esse sentido amplo, ou aquilo que o professor Diogo chama efetivamente de poder de polícia, abrange tanto a atividade legislativa típica, aquela que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quando, então, nessa função típica, o legislativo cria limites e condições às liberdades e aos direitos, então a atividade aqui do legislativo é primária, né? Quando a gente fala de criação de direitos, obrigações, limites do exercício de direitos, a gente está falando aqui de atividade primária, atividade típica do Poder Legislativo, aquela que está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Então, quando o Legislativo faz isso, ele está interferindo na seara dos direitos individuais em favor do coletivo. Então, a gente está num aspecto amplo aqui da análise do poder de polícia, mas também abrange a atividade administrativa, ou seja, aquela atividade concreta do poder público, que é exatamente efetivar aqueles comandos que vêm da lei. Então, aqui a gente tem uma atuação concreta da administração, sempre nos limites da lei. A gente também pode analisar o poder de polícia num sentido restrito, que é o que o professor Diogo chama de função de polícia. O que é o aspecto restrito? É apenas aquele aspecto relacionado à função administrativa. Se você estiver falando de poder de polícia ou cair num concurso, poder de polícia num sentido restrito, ou o examinador se referir à função de polícia, ele está se referindo à atividade do poder de polícia exercida pelo poder público, pela administração pública. Então, restringe e condiciona o exercício de direitos, atividades e o uso de bens, faltou um S aqui, e o uso de bens sempre nos limites da lei, tendo por objetivo a preservação do interesse público, relacionando-se diretamente com a função administrativa. Então, aqui a gente tem uma relação direta do que se refere à função de polícia, ou o sentido irrestrito da função de polícia, com a função administrativa, que é exatamente nesse aspecto aqui que a gente vai se dedicar, né? Nós vamos estudar especificamente o sentido restrito do poder de polícia, a chamada função de polícia, que é o objeto de estudo para o direito administrativo. Porque quando você fala do sentido amplo, abrangendo a atividade legislativa típica, a gente está aí no âmbito do direito constitucional. Mas é importante que você saiba disso, porque cai em prova, às vezes, o examinador te fazer pergunta abrangendo a função, o poder de polícia no seu sentido amplo.